Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Olá, você que nos acompanha aqui na TV Câmara Uberlândia. Mais uma vez, estamos de volta com o Câmara Debate, esta semana falando sobre educação. E hoje o tema especificamente sobre a influência da cultura no processo educacional, fazendo aí um paralelo entre educação e cultura. E para falar sobre o assunto, para a gente poder discutir, apresento aqui os nossos convidados. Primeiramente, William Alvorada, vereador do PDT, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, Fernando. Quero agradecer a Deus mais esse momento, agradecer aqui a Ivone, agradecer ao professor, que da UF também está conosco nessa, agradecer o Marquinho, colega de Câmara, dizer que sempre é importante um convite como esse para estarmos aqui juntos. Nós que agradecemos aí a presença. E também aqui ao meu lado, escritora, poeta, produtora musical, empresária, dona de editora, que é a Ivone Gomes Assis. Muito obrigado pela presença, Ivone. Eu estou honrada em estar aqui hoje, porque, principalmente junto com essa equipe que nós vamos falar sobre um tema tão importante, tão necessário, né, e assim, que engrandece muito a nossa cultura. Que bom. E aqui do meu lado esquerdo, primeiramente, professor Dr. Gerson de Souza, é professor no curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia e o trabalho de mestrado e doutorado é focado em educação e cultura. Obrigado pela presença, professor. Obrigado você, Fernando. É um enorme prazer estar participando desse programa, juntamente aqui ao lado dos vereadores Marquinhos, mais o vereador William, juntamente com a Ivone, e principalmente para discutir o conceito de cultura, né? A questão da cultura, a influência da cultura no processo educacional, que é um tema extremamente essencial para nós que trabalhamos na área de comunicação e cultura. Bom, e finalmente aqui do meu lado esquerdo, o Marquinho do Megabox, PT. Vereador, muito obrigado pela presença aqui, vereador. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a você, professor, a Ivone, o companheiro de Câmara, o William Alvorada, e aos telespectadores que nos acompanham aí, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui, juntamente com toda a sua equipe. Eu que agradeço a participação. Bom, é a TV Câmara levando informação, levando conhecimento, levando conscientização ao telespectador de Uberlândia e de toda a região que nos acompanha. E para começar, eu posso passar aqui para a Ivone ou para o professor, enfim, vamos primeiramente colocar um tema que é o seguinte: há como separar uma coisa da outra? Educação e cultura? Se separam ou se complementam? Damas na frente. As damas primeiras, né? Mas não há como separar, né? São duas coisas que uma depende da outra. Educação e cultura, elas estão linkadas, elas estão conectadas e é claro que sempre há falhas, né? Mas a gente luta para que cada vez mais as duas coisas estejam assim, mais e mais homogêneas. Até mesmo porque toda manifestação cultural busca o aperfeiçoamento e a educação das pessoas, né? Eu acho que uma das questões interessantes que nos traz para esse programa, acho que quando você coloca a influência da cultura no processo educacional, é que normalmente nós costumamos ver realmente as pessoas costumam fazer uma separação envolvendo que o processo educativo vai servir como conscientização para que as pessoas entendam a cultura. Sempre a cultura ela é desvinculada da educação como algo. Então, é só a partir da educação que as pessoas terão cultura, como se houvesse uma separação de pessoas que não fossem educadas, o conceito de educação, e mesmo pessoas que tivessem ausência dessa cultura. E quando se fala a influência da cultura no processo educacional, eu acho que esse é o ponto muito forte do programa, porque acho que são poucas vezes que nós conseguimos entender como a cultura ela é trazida de uma forma essencial enquanto processo da educação. Normalmente é a educação que deve alterar a cultura, ou a educação que as pessoas devem entender a cultura, e nesse momento nós estamos discutindo como a cultura trazida para o campo ao trazer para o campo da educação, como ela funciona como produção de significado, como identidade.
E nesse momento nós não conseguimos mais fazer essa separação de educação e cultura. Porque quando trazemos o conceito de cultura, acho que isso é essencial no nosso trabalho, nós não estamos mais vinculando a cultura como algo só, não é só o congado destituído do sentido da sociedade uberlandense. Ou pensar uma ópera, ou pensar música erudita, completamente distante desse elemento. Nós estamos trazendo as questões da cultura, e acho que uma das questões que nós defendemos muito, a cultura não só como grande arte, mas como cultura vinculada à ideia de cotidiano. E quando penso a ideia de cotidiano, e estou vinculando cultura a um conceito de experiência, então estou colocando que os alunos que estão inseridos no processo educacional, de alguma forma, eles também podem contribuir para pensar a escola. E é nesse momento em que pensar a implicação da cultura no processo educacional implica repensar o próprio tempo e espaço da escola. Normalmente nós pensamos essa separação é um erro porque nós não conseguimos entender, a cultura sempre fica como algo contemplativo, prazeroso, criativo, sim, da qual é destituído do processo educacional. Então, pensar a cultura é repensar o próprio conceito de educação. E aí talvez seja um dos problemas que pode nos trazer para discutir no programa, qual é realmente a realidade, o tempo e espaço da escola para conseguir absorver de uma forma íntegra e problemática e crítica o conceito de cultura. E não desvincular do processo educacional. Talvez esse seja o grande desafio que nós colocamos para pensar a questão da escola dentro dessa ênfase maior como cultura. Até mesmo porque a própria troca de saber ali entre os estudantes e os alunos é uma manifestação cultural, né? Não deixa de ser. Sim. A questão é complicado separar, não tem como, né? Mas a questão toda vinha talvez dessas duas fragmentações que no decorrer do nosso tempo histórico, ela foi problemática para nós. O primeiro, a educação. A educação é sempre tida como o sujeito entra, o nosso Paulo Freire sempre colocava muito a questão da educação bancária. O sujeito entra destituído de experiência, então, portanto, eu vou passar para ele o conhecimento que possibilita com que ele depois entre na sociedade e construa sua identidade. Como se a experiência dele, a experiência de vida dele não fosse algo eficiente para repensar as próprias questões que são colocadas. Então você tem um conteúdo simplesmente transmitido para o sujeito, da qual ele é negado em sua substância. E aí, então, da mesma forma acontecia com a cultura. A cultura era trazida posta para o campo da educação como um processo de conscientização do outro e não como um processo de troca de saberes. Nós não considerava a ideia de que existia um saber da qual você estava articulando. E aí que é a questão, que é a grande dificuldade que nós temos de repensar o conceito de educação. Não se trata de pensar o aluno enquanto saber e, portanto, ele não precisa de mais. Nós temos duas concepções que nós precisamos repensar. Uma primeira questão são o que é essa cultura. Nós dentro da universidade pensamos muito, imagino como também seja no ensino médio, da dificuldade em que os alunos têm de conseguir fazer parte da própria, inserir nessa humanidade da qual eles fazem parte. Porque passar a cultura para eles, por exemplo, literatura, passar a importância dos grandes autores para eles entenderem a literatura e compreenderem a sociedade que eles estão inseridos, é uma dificuldade enorme porque há uma distância entre a criticidade com que é passada a literatura e, muitas vezes, as referências que são dadas para eles no percurso educacional, que nem sempre a educação prepara eles para ter essa questão. Ao mesmo tempo que eles têm essa dificuldade, o próprio cotidiano deles não é inserido, muitas vezes, como problema da escola. O livro didático já vem definido, todas as questões de cultura que devem ser ensinadas, tratados, e eles não se veem inseridos, é claro, como protagonistas dentro do próprio ambiente. O resultado é que você chega no nível universitário ainda como objeto, sem entender qual é o seu protagonismo para pensar a educação e para pensar a cultura. É verdade. E ela já nasce no berço, né?
a cultura e a educação, né? A carga da criação, em casa. Um exemplo, vamos supor, quando a gente é criança, né, já começa dentro de casa, né? Conto de histórias, né? Dentro, né, da família, né? Assim, para poder estar inserindo a gente, né? Quer dizer, não tem como você separar a educação da cultura, né? Mas se cria essa, igual o professor explicou, né? Esse distanciamento durante o longo... no decorrer do crescimento da gente mesmo. Um ponto interessante que ele citou, contação de histórias em casa. Dificilmente uma família hoje para contar histórias, né, Ivone? O grande problema que nós enfrentamos na contemporaneidade é esse isolamento familiar, em que as pessoas estão muito atarefadas, muito assoberbadas com o seu dia a dia, e esquecem dos filhos e deixam os filhos para serem educados pelos colegas, pela rua, pela TV, pelos filmes. Exatamente. E isso não é bom. Então, são poucas as famílias que têm a cultura de todos os dias fazer leituras, fazer contações, diálogos. Então, tudo isso influencia. E eu sempre digo que esse vínculo cultural que nós sempre falamos e batemos nessa mesma tecla, é um vínculo cultural que nós necessitamos dele no sentido de dar confiança, inclusive, à criança, porque a criança vai para a escola e esse problema que o professor acabou de citar, de querer zerar o histórico, não existe zerar o histórico cultural de qualquer pessoa. Então, quando a criança vai para a escola, ela já viveu ali 5 anos. E aí, tudo aquilo ela vai levar, tudo aquilo conta. Se a gente não contar essa vivência, fica muito difícil da criança se adaptar. Então, é lógico que eu penso que todas as crianças, todos os alunos, eles estão propensos, né, à aprendizagem, e eles estão ali também com vontade de aprender mais. É importante, é essencial que se ensine os clássicos, né, que seja repassada a cultura, mas também é intrínseco que se considere a cultura da pessoa, a vivência da pessoa, porque se a gente não considerar, ele se sente excluído, e sentir excluído é já a metade do passo para a evasão. Então, nessa hora que eu penso que tem que reconsiderar a forma com que se tem colocado o ensino, especialmente o ensino da literatura. Porque na literatura, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou da literatura, né? Então, assim, mas na literatura nós temos nós temos uma realidade que ela vem acompanhada da poética. E isso aí faz toda a diferença, porque quando a criança ela entende o que está sendo falado, quando ela consegue se colocar no meio, sem dúvida, ela vai ter muito mais prazer. E não só, a gente fala criança porque está ali na base, mas é qualquer um, é o adulto, né? É o ser humano no geral. É uma nova roupagem para o conteúdo que vai ser passado para a criança, para que ela absorva. Sim. De uma forma mais prazerosa, vamos dizer assim. Exatamente, porque quando você coloca um livro para a criança ler, ela vai olhar, a primeira coisa que ela olha é se tem gravura, né? Aí, porque é lógico que a gravura ela encanta qualquer um, mas depois que ela olha a gravura rapidamente ali, se o conteúdo não for interessante, ela perde o interesse até mesmo pela ilustração. Então, o conteúdo tem que ser bom, mas como é que o conteúdo fica bom? Ele fica bom quando a pessoa que está ali para orientar consegue fazer com que ela entre dentro da história. Fazer o entretenimento. Né? Exatamente. Junto. Né? Então, há uma escritora que ela tem uma obra fantástica em que ela num dos contos dela, o leitor entra dentro do quadro que ela está descrevendo. Então, assim, é um processo. De repente, a personagem começa a ser indagada pelo espanador. E aí vai ficando aquela coisa assim, bem confusa na cabeça de quem está ali, porque fala assim, como é que o espanador pode falar, né? Mas aí a gente entende que esse espanador, na verdade, ele está sempre
ao lado de quem está lendo, né? Ele é também a história que vem paralela. E aí, essa história que está ao lado, que pode dialogar com o que está dentro do livro, ela que precisa ser compreendida e levada. Então, quando a gente consegue fazer essa junção, né, do livro com o cotidiano, sem dúvida, o resultado só pode ser positivo. E o educador é importante nesse processo também, né? Nossa, ele pode complementar, eu queria complementar. Não, mas ele é fundamental. Eu vou falar assim que, acho que um pouco que a Ivone colocou, que nós discutimos muito isso enquanto metodologia de ensino, e aí para a educação, que é exatamente a questão do sentido. Quando fala processo educacional, para nós os termos ele tem uma força muito forte, né? Quando se fala processo, envolve a questão, não é só como leitor, envolve uma das etapas como leitor, mas também, como a Ivone colocou, como produtor. Então, o processo é... A primeira questão, talvez pensando um pouco em literatura, ou no nosso campo também a gente trabalha com música, por exemplo, a leitura, ela é também um processo de composição. E muitas vezes nós esquecemos. O problema todo, quando você tem, às vezes, no processo educativo, por isso que o educador tem um papel fundamental, é que, às vezes, o educador, ao tentar levar uma literatura para determinada sala, o sentido já está determinado daquela leitura. O sentido da obra já está determinado. Então, portanto, fica como uma memorização de qual a interpretação que eu devo ter da sinfonia, do quadro, e aí o aluno se torna completamente como afastado desse já que é memorização, então, portanto, não tem um elemento essencial que eu necessito. A questão que nós temos que fazer, eu lembro que numa disciplina que eu trabalhava, numa escola, eles tinham muita dificuldade de redação. E aí, as 2 primeiras aulas eram com um soneto de fidelidade do Vinícius, para que eles conseguissem entender que aquilo que interpretar o Vinícius pensar como uma construção da leitura. Só que, ao mesmo tempo, eu construí um outro texto a partir do soneto de fidelidade, é entender que eles também são produtores de sentido. E quando eles conseguem descobrir... Não são só receptores, mas podem produzir... E aí nós inserimos dentro desse que a gente chama de processo educacional. Porque aí é nesse momento em que eles falam, só há sentido eu estudar, ler Goethe, por exemplo, ou ouvir uma sinfonia Beethoven, Mozart, ou se eu conseguir, de alguma forma, se ao mesmo tempo, aquilo que eu estou lendo, os autores que eu estou lendo, ele tem, é claro, guardando as suas distâncias, mas o que você vai escrever também é importante para mim. E quando o educador consegue colocar isso para um aluno, ele passa a ter esse entendimento, então o mergulho que ele faz não é mais como memorização, mas como produção. Isso que é um grande exercício educacional. É a participação de fato do professor como aluno mesmo. É a questão, é a construção mesmo coletiva que se faz. É a interação, né? É a interação. Não é só receptor. William, Ok. Estamos no finalzinho do bloco, você só aprendendo aí por enquanto, mas eu estou vendo que você está meio assim, querendo complementar algo aí. Estamos aqui nesse debate, recebendo aqui, né, nessa contribuição, tanto o professor Gesso, tanto a Bia, né, importante para nós aqui estar ouvindo. Eu acho que de tudo isso eu vou ser um pouco bairrista nessa hora. Nós falamos em cultura dentro das escolas, porque uma coisa nós podemos debater diante daquilo que de fato, às vezes o Ministério da Educação, da Cultura, apregou e tudo, mas quando nós calçamos nossas botinas e que nós vem de fato para a realidade, para fazer isso transformar, para ser real, então existe uma distância entre isso ainda, apesar que o Brasil é um país novo, mas que se avança pelas pessoas que têm, sem dúvida nenhum, interesse por aquilo em que faz, não temos dúvida disso, tem avançado e muito, mas muito há por fazer ainda. Então, com certeza, nós que militamos na área política e temos que estar buscando políticas públicas voltadas para isso, com certeza temos que estar envolvendo e debate como esse é importante para que possa sair algo de sugestivo, né, tanto para o executivo do município, tanto ao estado e também ao governo federal. Você tem uma ideia, no governo federal, nesse ano, salvo engano agora, foram 1.640 e poucos projetos selecionados na cultura. Tem mais de 100 milhões de reais já liberado pelo governo federal para fazer investimento em cultura. Agora, qual que é a distância que existe real para que possa isso fazer objetivar
para que possa trazer isso para a nossa realidade, vão ser barreiras para o nosso município aqui, para que nós não perdemos a oportunidade de levar a cultura nas escolas e interagir. Uberlândia cresce acima de uma média nacional e chega de todos os estados culturas diferentes. Então, quer dizer, nós precisamos fazer socializar as culturas diferentes, lógico que nós não estamos ilhados, Uberlândia está dentro do país, mas não podemos perder também as nossas origens. Então, quer dizer, há um estudo a ser feito e um trabalho a ser desenvolvido no tempo. Bom, né? Esse é o tema, né, interessante ele citar esse ponto do dinheiro que tem disponível para os projetos que estão aí, né, sendo inscritos. E a gente vai tratar esse tema no comecinho do segundo bloco. Eu vou fechar esse primeiro bloco, você que está em casa, não saia daí. Câmara Debate, hoje falando sobre educação, a influência da cultura no processo educacional, e voltamos já já. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com a apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. No dia 20 de março foi assinado na Câmara Municipal de Uberlândia o termo de doação de 5 veículos. Eles foram doados para as seguintes repartições públicas da cidade: Biblioteca Pública Municipal, PROCON, Secretaria Municipal de Obras e Superintendência de Operações dos Distritos. Essa legislatura vai marcar a história dessa Câmara. Não é este presidente, é essa legislatura. São esses vereadores, essa mesa diretora. E nós queremos mais, nós vamos avançar mais. Uberlândia terá uma Câmara à altura do povo de Uberlândia. Uma Câmara à altura da simbologia, da importância que representa no contexto nacional. A Biblioteca Municipal recebeu uma van que auxiliará no transporte dos funcionários e alunos de várias partes da cidade para que visitem o local. Quero só agradecer a todos e fazer um convite a todos os vereadores para irem lá à biblioteca, conhecer o trabalho. É um lugar de muito movimento, de quase 1000 pessoas dia. E a gente é um lugar pequenininho, com um coração bem grande. O PROCON irá intensificar o trabalho de fiscalização e defesa dos direitos do consumidor com a Zafira. Quero agradecer ao nosso presidente da Câmara, Márcio Nobre, né, e a todos os vereadores aqui presentes, por esse veículo doado, né, ao PROCON. Já é o 2º veículo que nós ganhamos. E nós ficamos muito satisfeitos com isso. 2 motos foram doadas para a Secretaria Municipal de Obras. É com prazer e satisfação que os recebo. Podem ter certeza absoluta que eles terão uma utilização extremamente plena. Existe a necessidade e vamos utilizá-los para melhorar a fiscalização da Secretaria de Obras e o acompanhamento das demandas da população. A Superintendência de Operações dos Distritos recebeu um Vectra, que contribuirá na integração das áreas rurais. Obrigado a todos. Em nome do povo da área rural e dos distritos, nós agradecemos. E que vocês possam continuar com essa visão, a visão ampla, que Uberlândia não é só esta cidade, é os distritos, a área rural. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Assista na programação da TV Câmara Uberlândia. Sociedade em Destaque. Resumo das solenidades de homenagens concedidas às personalidades que se destacaram na sociedade. Estamos de volta, TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate falando sobre educação, e o tema específico de hoje, nesta semana, é a influência da cultura no processo educacional. E no final do primeiro bloco, o William Alvorada citou bem a questão das leis de incentivo à cultura e de que maneira essas leis podem influenciar o nosso dia a dia, não só a lei nacional, que é a Lei Rouanet, mas existe a lei estadual e a lei municipal, e há recursos disponíveis. Falta projetos, o que acontece? A Ivone, que trabalha muito com projeto cultural, pode explanar um pouco sobre isso. Então, eu vou falar assim dos projetos dentro daquilo que eu, no meu ponto de vista, né? Porque eu penso que o nosso secretário de Cultura, ele responderia isso assim, talvez mais dentro da questão política. Mas eu vou dizer como um gestor cultural que apresenta projetos todos os anos e que eu vejo o quanto as pessoas se empenham nessa questão do projeto, porque nós temos muitos projetos bons, nós temos muita gente que está aí envolvida com a cultura e depois, quando sai o resultado, nem sempre é um resultado assim tão. E agora eu vou falar sobre a questão do PMIC mesmo, porque aproveitando aqui, né, o William tá dizendo a questão bairrista, então eu também vou restringir ao município. Só para sintonizar, a PMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. E, então esse é o nosso programa que nós temos da lei municipal, né? Todos os anos são muitos projetos apresentados, nós temos um número significativo de aprovações, mas infelizmente, falta um pouco de critério na hora de avaliar os projetos para ver, e assim, talvez eu seja injusta em dizer isso, não sei, mas muitos bons projetos ficam fora e eles deviam ser assim, melhor pensados no sentido de que precisa de uma análise não só se o escritor é bom, se o escritor não é bom, se o escritor é conhecido, se ele não é conhecido, se ele é um escritor que faz parte de um bloco ou não. Então, é preciso pegar o conteúdo desnudo do autor, que quando você pega o projeto e analisa conteúdo de projeto, você está pensando em quem vai receber esse produto depois. E é isso que realmente falta, porque muitos bons projetos é o bate-volta, ele nunca é aprovado. E aí, por que ele não é aprovado? Não se sabe. Mas quem perde com isso? A escola perde com isso, a comunidade perde com isso. Então, porque quando é feito um projeto cultural, a pessoa que escreve o projeto, ele não escreve um projeto para si. Então, eu sou poeta, eu vou fazer o meu livro de poesias porque, eu acho que eu escrevo muito bem. Não é assim que funciona. Ele quer difundir, ele quer levar isso para frente. Sim, então, tirar da gaveta, eu vou fazer, assim. Geralmente funciona assim. O poeta escreve, apresenta um projeto porque ele quer apresentar uma contrapartida social, e essa contrapartida social é ir às escolas e apresentar esse produto. E aí a gente enfrenta um segundo problema, que nem sempre a escola está aberta também para esses poetas. Então, esse é um segundo problema que a gente enfrenta. Todas as pessoas, elas têm espaço, especialmente numa cidade desse tamanho. Penso que se 70% da população apresentasse projeto, nós teríamos ainda folga no espaço. Né? E são muitos projetos voltados não só para a literatura, contação de história, teatro, música e literatura juntos. Então tem muita coisa, muito valor a se agregar. A grande questão é qual o critério que está sendo utilizado na hora de avaliar esses projetos, para saber qual projeto ser aprovado e qual projeto ser apresentado. Qual que é melhor? Então, eu penso que para se aprovar um projeto, era essencial que a escola participasse
desses projetos, que a comunidade participasse mais abertamente e não meia dúzia de gente que olha e fala, olha, tá legal ou não tá legal, vai ou não vai. Você fala tipo assim, uma ampliação dos análises, tipo dentro do conselho. Sim, é porque assim, os projetos do PMIC, eles são aprovados pela CAS. A CAS, ela é formada por um grupo de... CAS é uma comissão. É uma comissão de avaliação. E aí essa comissão de avaliação, ela é composta por algumas pessoas, um grupo muito reduzido de meia dúzia de pessoas. Então, essa meia dúzia de pessoas que compõem a CAS, ali vai um representante de cada área, então um para música, um para literatura e um para os departamentos. Então, se não me engano, 5 representantes. E aí, os outros são pessoas já permanentes da própria secretaria. Não que eles não tenham competência, pelo contrário, eu acredito que são pessoas muito aptas, mas é muito pouco. Eu não posso ser dono da verdade. Então, tem que ser uma avaliação aberta, não só com o proponente, né, mas eu acho que tem que envolver proponente, tem que envolver CAS e tem que envolver também o órgão para o qual quem o projeto... vai ser beneficiado. Exatamente, para o qual o projeto se direciona. Outras entidades, né, no caso. Abrir a discussão mesmo, né? Abrir a discussão. Sempre é muito confuso. As pessoas, é difícil de entrar num acordo, mas, por exemplo, eu penso que para cada projeto apresentado, nós tínhamos que ter, no mínimo, 10 avaliadores, tá? Porque eu promovo concursos, e são concursos internacionais. No nosso concurso, ele é feito com uma banca de várias pessoas para poder avaliar. Porque não é um professor ou outro que vai falar, esse aqui é bom, esse aqui não é. A gente tem que entrar num consenso, né, e colocar os pontos positivos e negativos. Então, quando uma ou duas pessoas só avaliam um projeto, é injusto. Inclusive, acaba trazendo Fernando, né? Eu já tive até, assim, participando de algumas reuniões da Secretaria de Cultura com o Gilberto, né? Sim. E o Gilberto, assim, por ser uma pessoa do nosso Partido dos Trabalhadores, ser muito democrático, né? Sem dúvida, sem dúvida. Faz uma política mesmo pública, ele já citou, inclusive até a ampliação desse conselho que analisa todos os, essencial os projetos. Que seja ele já vem ampliado. trabalhando em cima disso aí. E o Poder Legislativo pode... aqui está saindo uma ideia. Sim. O Poder, ele pode influenciar, fazer parte disso? Ele pode, um projeto de lei, por exemplo, para que isso aconteça, ou não? Desculpa a minha ignorância, talvez dentro do meu entendimento, sim. Né? Porque nós representamos o povo. Não fazendo, às vezes, o projeto, indicação. Que ele pode ser de caráter executivo, mas nós podemos fazer indicação. Podemos aprovar uma indicação em plenária, junto com os demais colegas ali todos, e podemos indicar ao executivo, ao prefeito, que determine para o secretário, para que possa ampliar determinado projeto, ou buscar, mesmo que seja avaliado pelo conselho, mas que seja de uma forma, um projeto de lei para o município. Vamos dizer que depois de uma discussão feita e tudo, chega aí, um projeto importante, ele vai alcançar. O Poder Legislativo pode influenciar, sim, com a forma indicativa. Exatamente. Inclusive, Fernando, até mesmo a participação do próprio Poder Legislativo no Conselho, né, junto para poder fazer todo o entendimento ali. Monta comissões, exatamente. Enfim. Uma coisa que a gente observa também, e para quem apresenta projetos culturais, às vezes a transparência também. Seu projeto voltou, mas por que ele voltou? Em que ponto está errado? Onde pode melhorar para que na próxima seja aprovado? Eu não sei. Bom, deixo até o espaço aberto aqui para que a Secretaria Municipal de Cultura, se quiser comparecer aqui no programa, a gente abre o espaço para o debate também, para vir esclarecer. Mas falta essa transparência? Olha, não é uma questão de... feedback, vamos dizer, o feedback. Sim. No dia da posse do nosso secretário, o Gilberto, né, ele disse, na posse, vocês estavam presentes e ouviram também, que a avaliação dos projetos na gestão dele seria com a participação do proponente. Então, para que o proponente pudesse defender o projeto dele. Aí, claro, eu não estou de forma alguma
desmentindo o que ele disse, tá? Mas não houve essa participação do proponente ainda. Tá? Então não houve essa participação. E agora, o que mudou? Nesse ano, especialmente, eu me senti um pouco decepcionada porque os projetos que foram reprovados, eles só tiveram justificativa de reprovação para as pessoas que solicitaram. Gente, se eu reprovo qualquer coisa, o mínimo que eu tenho que fazer é colocar a justificativa. Olha, o dinheiro não deu, o projeto não está bom, não se encaixa, está fora da pauta. Gasto com sim, exatamente. É o mínimo que tem que acontecer. Então, é humilhante a pessoa chegar e eu apresento um projeto. Aí o meu projeto foi reprovado. Aí eu chego, pego o projeto reprovado. Por quê? Escravos de Zeus, mudos. Eu tenho que sair calado de lá, mudo. Ou se eu não quiser assim, eu tenho que solicitar. Gente, não tem que solicitar justificativa para reprovação. A nota tem que vir e falar, não está bom por isso ou por isso, não foi aprovado porque faltou, houve falha nesse ou nesse ponto. Eu acho que isso também é transparência. É claro. Bom, fica aí a sugestão, então, né, para o Poder Executivo. Claro. E a importância, viu, Fernando, a gente está ouvindo isso como órgão fiscalizador que somos da Câmara, esse é o nosso papel, está fiscalizando ali o Executivo naquilo que são as proposições, inclusive dentro daquilo que é colocado e tudo. Estou aqui também dizendo algo em relação ao secretário, mas nós precisamos sim acompanhar de perto. Às vezes é um fato novo. Uberlândia envolve, o ano passado foi 534 projetos pela Câmara. Então você envolve com muitos projetos e às vezes é algo novo aqui que eu estou agora trazendo aqui nesse debate a importância de a gente ter conhecimento para a gente ajudar a posicionar, direcionar, como uma forma de fazer um alcance, até para que tenha uma resposta que atenda ou uma resposta que ela compreenda. Vamos fazer assim melhor. Aqui eu estou compreendendo que realmente os 100 milhões de reais nós não conseguimos fazer com que chegasse, ou o nosso orçamento é comprometido com determinada situação de segurança, saúde, enfim, outra parte, não na cultura. Então vamos trabalhar diante do Poder Legislativo, e nós podemos contribuir na hora de votar as peças orçamentárias para o próximo ano, um exemplo, final do ano, vamos fazer com que o Gilberto possa nos explicar também, junto com todas as pessoas que envolvidas nos projetos, para que melhoramos o orçamento da Secretaria de Cultura, que às vezes falta recurso para alguns projetos. Agora a resposta precisamos de ter ela com uma forma mais clareza para que a população possa melhorar. Porque assim, eu só ia completar, acho que da Ivone, acho que a justificativa, normalmente a gente faz muito parecer, acho que é extremamente essencial. Primeiro, para perder um pouco essa noção, igual fala assim, eu mando um projeto esse ano, não é aprovado, e de repente você, mas qual é o sentido desse projeto? Né? Quando você tem projetos culturais, são projetos extensivos voltados para a comunidade, o sentido é realmente de intervenção, de transformação dessa comunidade. Se você não tem um parâmetro para responder que é determinado projeto, ele saindo da questão meramente técnica, não contemplou metodologia, ou de repente o valor não serviu, mas esse projeto, nesse momento, ele não cabe enquanto um grupo de projetos que vão ajudar Uberlândia naquele ano a ter uma transformação no seu contexto de identidade, vai auxiliá-lo isso, eu acho que é a resposta melhor que o proponente pode ter. Não tanto a questão da defesa, mas a questão de pensar que quando eu aprovo 20, 40 projetos, esses projetos, de alguma forma, eles têm que me dar um retorno para a comunidade. Então, é improvável pensar que eu tenho 10, 15 anos abrindo editais de projetos com projetos aprovados e você não tem algo que me oriente para pensar Uberlândia de uma forma diferenciada a partir dos valores que eu estou inserindo para esses proponentes. Então, assim, eu vou fazer um livro, você, não é porque eu escrevo bem, mas é para a comunidade, vou para a escola, mas a escola é o espaço que eu tenho para discutir essa questão e como eu dou retorno para a comunidade desse valor, e não simplesmente um relatório final ou com o produto que você lançou, mas qual é o benefício referente a isso. Mesmo, né? A crítica que a gente sempre faz, pelo menos que eu costumo fazer quando a gente discute projetos,
é exatamente isso. Uma coisa é enquanto você escreve para o projeto. Então, o proponente deve pensar sobre Uberlândia. Então, os critérios de avaliação, é claro, devem ter inseridos a partir daí. Um dos critérios essenciais é de que forma vai contribuir para a Uberlândia. O segundo tópico é a questão da avaliação propriamente dita, ou a implantação desse projeto. Findada a parte do produto, acho que tem uma outra etapa que, quando já está trabalhando com verba pública, eu acho que é essencial. Qual é o retorno? Por exemplo, fui para a escola, levei meu livro, trabalhei literatura, mas qual é a contribuição efetiva que eu dei para a educação desse produto que eu lancei? E isso não tem, porque esgota simplesmente, fechou aquele ano, esgota o produto, ano seguinte eu faço um outro projeto e você não consegue ter... Não dá continuidade. Não tem uma continuidade, fica um fragmento da qual eu posso ter 15 anos, e aí eu vou pensar o Uberlândia daqui a 15 anos, com investimentos, se a gente somar tudo... Qual foi realmente efetivo esse tipo de planejamento cultural que eu fiz para a cidade? Bacana. De repente você não tem esse retorno. Bacana. Isso é muito importante. É verdade. E hoje, né, assim, no entendimento, hoje o Uberlândia vem, vamos falar assim, vem crescendo muito, né, nesse meio da cultura. Né? Um exemplo, o teatro nosso. Né? Hoje nós temos aí um excelente teatro, né? Para que possa ser referência. Hoje nós somos referência na região aqui, né? Certo? País, trazendo vários espetáculos, né? Certo? É aquele programa do governo federal Mais Cultura, né? Que é um programa essencial para levar mesmo os programas, né? às periferias, no meu entendimento, né? Dentro da educação, desse segmento da educação, mas levar a cultura à periferia. É um dos grandes problemas que nós temos hoje aqui na nossa cidade, que eu identifico muito, porque, por exemplo, eu e o William, a gente anda muito na cidade, né? A gente veio da periferia. Então, assim, para levar a cultura à periferia está muito difícil, né? Mas tem programas para trazer a periferia até a cultura diante desses projetos do governo federal. Agora, isso que o professor Gerson colocou é muito importante, viu? É fazer o planejamento futuro. É poder pensar 15, 20 anos futuro. Porque isso é muito profundo do que simplesmente o projeto anual. Então é algo assim para a gente trazer numa discussão de fato no conselho, para as pessoas que são mais envolvidas dentro da cultura e realmente pensar o que é o Uberlândia, qual que é a forma, qual que é o seu crescimento, vamos dizer, em termos populacional da população, vamos dizer. Enquanto o Brasil cresce aí 1,5%, o Uberlândia cresce 3%. Então quer dizer, como nós vamos pensar isso para inserir de fato e fazer com que essa verba pública, ou seja, esse projeto alcance de fato, ou seja, trazendo ou levando, viu, Marquinhos, conforme você diz, mas uma forma planejada. Isso é muito importante, uma discussão bacana. Outro ponto importante que ele citou é essa elitização da cultura. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo. Câmara Debate aqui na TV Câmara Uberlândia, falando sobre educação, a influência da cultura no processo educacional. Voltamos já. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia.
Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Educação, especificamente a influência da cultura no processo educacional, é o tema de hoje do Câmara Debate, que estamos tratando aqui com William Alvorada, Ivone Gomes de Assis, também aqui o professor Gerson de Souza e Marquinho do Benga Box. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. E no finalzinho do segundo bloco, o Marquinho tocou um ponto interessante, né? A dificuldade de se levar a cultura para a periferia, né? Uhum. Pode-se considerar a cultura em Uberlândia algo elitizado ou não? Existem só pontos... uma pergunta provocativa. Não, mas claro, não só em Uberlândia, como em qualquer parte do mundo, né, nós temos a parte elitizada e a parte não elitizada. Uhum. Eu só não acredito muito nessa questão de falar assim, levar a cultura até a periferia. A periferia, ela tem a sua própria cultura, né? Então, às vezes, é assim, trazer a cultura da periferia para o centro, para que as outras pessoas, dar visibilidade à cultura que existe na periferia e dar visibilidade à cultura como um todo. Exato. Porque, aliás, essa questão da visibilidade é uma coisa que eu várias vezes falei com o Gilberto Neves, porque assim, Uberlândia, ele é um baú de tesouros culturais. Nós temos aqui muito talento, nós temos aqui muita gente que faz parte do melhor cultural. Então, mas qual é a visibilidade que a gente tem dado para essa gente, né, que faz cultura? Qual é a visibilidade para o escritor, para o músico? Então, o sujeito grava um CD e o CD fica só ali, né? Então, essa é uma falha gigantesca que nós temos, infelizmente, no nosso programa cultural, desse incentivo à cultura, e que vocês como vereadores podem talvez auxiliar nisso, nessa ampliação, porque é o pós-produto. Porque até sair o produto, o PMIC está ali, ele aprova. E aí depois que aprova, o que acontece? Tá? Eu faço um livro e aí eu não tenho dinheiro para divulgar. Eu não tenho como sair com o meu livro. Meu livro vai ficar na gaveta, ele não vai virar nada. O empresário não está conscientizado que ele pode contribuir, ele acha ainda que é um gasto. Exatamente, né? Porque a grande questão é essa. As pessoas ainda não aprenderam a ver, e quando eu digo as pessoas, eu digo o sujeito que faz a diferença financeira. Eles ainda não aprenderam a enxergar a cultura como um investimento. Exato. É sempre como um gasto. Exato. E ver a cultura como um gasto é realmente acabar... Um retrocesso. Um retrocesso. Mas é investimento, né? É igual eu citei o programa do governo federal, Mais Cultura, né? Que dentro do programa do governo federal Mais Cultura tem aquele projeto de formação de público, né? Que é o transporte, né? Formar o público, igual eu citei, da periferia, né? Trazer para o contexto, vamos supor, para o teatro, né, para participar, né, e também trazer, igual eu citei a periferia, os nossos atores, músicos que tem na periferia, com esse auxílio, e são muitos, né, com esse auxílio desse transporte, levar até o Teatro Municipal, com participação do Poder Público, do Legislativo e todo mundo ali, né? Um exemplo, nós temos aqui em Uberlândia
que saiu da periferia e né, vários conjuntos de música. Hoje nós temos aí um exemplo, o Alexandre Pires, né, que vem na música e leva o nome de Uberlândia para as pessoas. Entre outros, vários segmentos da cultura. A área do rock, a área do esta questão é tão assim, a questão da cultura na periferia. Eu posso citar um exemplo aqui que na vida é importante ter as parcerias. A Escola Gladys Sem Guerra, do bairro Canaã, né, ela tem lá uma parceria com a Periferarte. Tem lá uma ONG que chama Periferarte. É uma ONG que a comunidade, ou seja, junto com lá os diretores de escolas ali, eu me lembro que em 2009, 2008, quando eles iniciaram, nós até contribuímos na formação daquela ONG, entendeu que eles buscaram a própria cultura deles ali, regional, podemos assim dizer, com apoio da escola, né, os diretores e todo mundo incentivando, nasceu dentro da própria Escola Gladys Sem Guerra, e hoje ela funciona num barracão paralelo, trazendo a arte e a cultura em parceria com a escola. Então lá deu certo, naquela região. Então é possível também, e com isso faz com que a cultura daquela ali, local, daquela comunidade se desperte, e a partir dali, porque não está trazendo para outras coisas maiores, ou surgem lá, sem dúvida nenhuma, pessoas que estão lá com talentos e muitas coisas que às vezes morrem isolados sem ter oportunidade. Então, a ONG Periferarte é um piloto que podemos aí estar discutindo no futuro e levar para outras regiões, né, professor Gerson? Cultura, né? A escola é um membro ali que pode empurrar isso, né? A escola é essencial, ela é assim, ela é o ponto inicial, né? Você sabe que é uma coisa bem interessante quando pergunta se a cultura é elitista. Nós temos, acho que, duas questões pontuais aqui. Acho que as comunidades já perceberam, por exemplo, que se não desenvolver, se não tiver esse tipo de parceria, você não consegue dar vazão aos talentos que estão inseridos na questão da comunidade. Então, por isso, quando se coloca que não é levar a cultura para a periferia, que a periferia já tem as suas formas de expressões, basta que você consiga, a partir materializar, dar possibilidades para que haja essa materialização, eu acho que é um ponto essencial. E isso envolve muito também a questão das escolas. Nessa relação, o processo de educação não é visto só como educação formal. Eu sou obrigado a pensar a educação no sentido mais amplo, educação formal e educação informal. Só que só com a questão de pensar a comunidade é um passo. Nós temos que ter uma outra dimensão, porque quando eu coloco que para que as pessoas tenham acesso, para além da forma de expressões da comunidade, ele precisa gastar R$400, R$500, R$600 ou R$200 para se ter acesso a um cantor que possibilita com que ele também tivesse referências para a sua forma de expressão, eu elimino ele para além, eu submeto ele só naquele espaço. E quando eu submeto ele só naquele espaço, eu também estou considerando que a forma com que eu estou, as expressões deles ficam só enquanto na comunidade ou como curiosidade em praça pública. E aí eu retiro dele as possibilidades de ter acesso a outras questões culturais maiores, estabelecendo um processo de preço, de valor, da qual ele não vai ter acesso, ou, por exemplo, em espaços que são completamente alheios à própria realidade, então, portanto, ele não vai àquele espaço frequentar para assistir aquele show, mesmo que seja só para 1 litro de leite ou para qualquer outra coisa. Então, portanto, eu defino, ao mesmo tempo que parece que eu abro, eu também restringo o seu próprio espaço, não contribuindo para isso. Então, nós temos que considerar, quando pensar cultura e pensar processo, nós temos que pensar nas duas dimensões. Não adianta eu fazer todo um projeto e quando eu trago uma referência nacional para Uberlândia, ele tem que desembolsar R$500 para assistir aquele show. Então, portanto, a cultura, nós temos que possibilitar o acesso a todos ou é só de um determinado grupo? Em que determinado momento privilegiar a questão da comunidade, eu estou possibilitando, dando vazão, novos espaços para eles, mas para onde eles vão conseguir, vamos dizer assim, não profissionalizar, mas onde eles vão conseguir aprofundar a criticidade deles com outras experiências para além do ambiente da comunidade. E isso que é um problema
que eu sinto muito em Uberlândia, exatamente isso. E assim, frequento os dois espaços diferenciados e você vê que não, agora vai ser na praça, então até para todo mundo. E eu acho que uma coisa interessante de pensar quando discuto, eu também abomino muito essa expressão, levar a cultura como se lá não tivesse uma questão cultural. Cultura própria. Então, assim, quem define e que tipo de expressões, o que tipo de manifestações são levadas para a periferia? Quando você tem determinado, portanto, que a comunidade... eu parto do pressuposto que a comunidade atribui um valor a ela, e esse valor que atribui a ela, portanto, isso é importante para ela. Então, novamente, voltamos naquela mesma discussão da educação. Eu desconsidero as questões da própria experiência deles, e muitas expressões culturais que são levadas para a periferia, é claro que algumas nós temos que aplaudir, e acho que esse é um movimento interessante, mas muitas são completamente dissociadas da própria realidade, da qual possibilitou com que eles tivessem expressões, construísse criticidade, e você leva determinadas experiências para lá que já não condiz mais com a própria realidade da comunidade. E isso é exatamente o que eu disse, a questão de melhorar a avaliação, a comissão de avaliação. Por quê? Se eu vou aprovar um projeto, eu tenho que ver se esse projeto é adequado para onde eu estou propondo. Né? E aí, você vai conseguir o seu objetivo real. Exatamente, né? Se ele é ou não interessante ali. Então, ele tem que comunicar com a necessidade do espaço. Tá. Bom, como acontece sempre aqui no Câmara Debate, todos os assuntos que nós tratamos aqui, o tempo acaba sendo pouco. Eu vou pedir para a direção aumentar para 2 horas esse programa. Olha que nós estamos à vontade. Bom, eu sei que todo mundo quer falar, mas infelizmente o tempo é pouco e eu passo uma consideração final para cada convidado, então, e aí o seu ponto de vista final, levando a mensagem para o nosso telespectador. E eu começo com o William Alvorada, já agradecendo a sua presença aqui, William, mais uma vez. Bom, eu que agradeço, Fernando, mais uma vez, poder ter essa oportunidade de um tema tão importante como esse, né, um debate aqui ao lado do professor Gerson, da Ivone, né, do Marquinhos, você aqui intermediando esse debate importantíssimo, e logicamente que daqui nós podemos aqui aprender, né, nesse dia de hoje, que a gente está sempre buscando a melhorar e aprender e a entender as coisas. São militantes, são mais, né, tá mais ativo em relação à cultura, e a cultura nas escolas ainda existe uma distância aí que ela é muito, podemos assim dizer, esse debate ele tem que ser muito mais debatido ainda, muito mais falado para que possa de fato as pessoas compreender, né, o que é de fato ali, a valorização também dos nossos educadores e a forma com que a escola, o espaço físico ali possa, então assim, muito temos para fazer em relação a isso, mas eu quero aqui agradecer a oportunidade e dizer que saí melhor daqui do que eu entrei. Obrigado. Bom, obrigado, Eli, e com certeza esse assunto vai ser debatido aqui novamente, e eu espero contar com a presença da Secretaria de Cultura, que foi citado aqui o PEMIC, alguns pontos, e seria interessante que pudessem vir aqui esclarecer. Aqui estamos de portas abertas. Ivone, obrigado pela presença. Ivone Gomes de Assis, produtora cultural, escritora, poeta, enfim. Muito obrigado. Eu hoje aprendi muito, né, com os colegas, aprendi muito com o debate e eu penso que nós precisamos realmente retomar essa questão desse debate, esse assunto. Precisamos retomar, inclusive, com a presença de outras pessoas mais envolvidas. Eu só levantei aqui o questionamento, a dúvida, para que amanhã a gente possa ter mais pauta para poder discutir e, claro, sem dúvida, beneficiar de uma forma mais ampla as pessoas que dependem da lei de incentivo, as pessoas que dependem dessa interação, né, para fazer a promoção cultural, para que isso não fique, para que de forma alguma fique alguma sombra, alguma penumbra, alguma dúvida nisso aí. Bom, e o nosso objetivo é esse, aqui é levar informação, levar conhecimento e abrir a mente aí dos nossos telespectadores, não só na cultura, mas em diversos assuntos. Obrigado. E também aqui o professor Dr. Gerson de Souza,
professor no curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia e com foco nos trabalhos de mestre e doutorado em cultura e educação, trazendo muito conhecimento para nós aqui, para os nossos telespectadores. Obrigado pela presença. Nossa, obrigado você, Fernando. Foi um prazer participar aqui desse debate, como o tempo é curto, né? E a gente costuma, sempre acho que na nossa grande defesa de pensar a cultura dentro de um espaço maior, quando a gente fala processo, é uma coisa muito séria para nós, na área de comunicação. Essa questão de pensar a cultura como espaços para todos. Então, e ao mesmo tempo de pensar a possibilidade de espaço para todos como identidade. E aí fica também, nós trabalhamos com comunicação em cultura e educação, então há um papel estratégico de pensar a comunicação na discussão de cultura e espero que a gente possa aí discutir outras vezes mais sobre essa temática. Com certeza, e contamos com a sua participação em outras oportunidades, professor. Bom, obrigado, e também Marquinho do Megabox, vereador, obrigado pela presença, Marquinho. Fernando, eu que agradeço, né, pela participação aqui no Câmara Debate, né, e na realidade hoje eu estou saindo daqui, né, com mais conhecimento da área, né, hoje eu tive uma aula aqui, né, com 2 professores aqui, né, certo, né, e que está dentro desse segmento, né, da cultura, da educação, né, tendo em vista que o lema, né, do nosso prefeito hoje é uma cidade educadora, né, de proporcionar a melhoria na educação, e com certeza, igual eu citei, as duas andam junto, né, e eu estou indo embora muito, assim, prazeroso de ter participado aqui com vocês. Eu que agradeço a aula que eu tive aqui hoje com os 2 professores, com o companheiro William e com você. Tá de parabéns pelos trabalhos aqui realizados. Muito obrigado, Marquinhos. Bom, e essa aula, então, também se estende a você que está em casa. Espero que tenha tirado daqui algum proveito, e você pode contribuir trazendo sugestões através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br, dando sugestões aí de temas a serem tratados aqui no Câmara Debate, que volta no próximo programa. Até lá!